Bom, é isso, meus amores. É isso, tá bom, gente? Tá bom? Pense sempre a longo prazo, meus amores, sempre. Por mais que a circunstância dizem não pra você, pense em longo prazo. Deus está no controle de tudo, tá bom? Ele te preserva, ele preserva você, mesmo com nossos erros, somos falhos mesmo. Se você olhar pra mim, você vai ver que eu tenho milhões de defeitos. Ainda bem, gente, porque perfeito é ele. Eu não, ele lá, sabe? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é perfeito, tá bom? Eu, meu marido, minha filha, até uma criança hoje em dia, gente, não é perfeita. Entendeu? A mãe acha perfeita porque a mãe que orou, que torceu, que, sei lá, de alguma forma orou para Deus cuidar de cada detalhezinho do filho dela, amou realmente o filho durante a barriga, que é uma coisa muito particular, gente. A gente não pode julgar, porque cada pessoa tem um processo. Eu tive uma insegurança, por exemplo, achando que minha filha ia gostar mais do meu marido do que de mim, né, gente? Não é porque eu tinha uma dificuldade de gostar da minha mãe, é porque a minha mãe, ela era doente, entendeu? Então é difícil você querer ficar perto de uma pessoa doente. Entendeu? Porque essas pessoas doentes, elas machucam a gente. Elas humilham, entendeu? Então, de vez em quando, minha mãe dava umas humilhadas em mim. Tudo bem, gente, eu aprendi com ela, entendeu? Eu aprendi a amar mais ela ainda, entendeu? E no final das contas, ela me pedia perdão. E eu também perdoava ela, entendeu? E é isso, gente. Vou fazer o quê? Se minha mãe era doente, eu nasci dentro de um ventre doente, de uma mulher doente. Um ventre não, de uma mulher doente, de uma mulher que foi machucada, de uma mulher que veio nas circunstâncias que veio, só que ela não transferiu isso pra mim, gente, não transferiu. A dor que ela veio ao mundo, ela não transferiu pra mim, assim como tem mulheres saudáveis que têm filhos doentes. E o que a gente faz? Continua amando, mesmo nossos filhos doentes, mesmo os filhos que são chamados de narcisistas ou psicopatas. Porém, o pai e a mãe têm o dever de quê? De se proteger, tá? Nem sempre, você não tem que morrer para seu filho matar você, não, gente. Nem você tem que matar seu filho. Os dois têm que caminhar juntos, se encaminhar, lutar um pelo outro, mostrar o que é o amor, que é uma via de mão dupla. Eu faço, você faz, tu sofres, eu sofro, entendeu? Buscar, porque assim, muitas vezes existe rivalidade entre pais e filhos. Vai fazer o quê? Existe. É uma coisa meio dolorosa de se falar, mas existe. Ah, porque minha mãe é mais resistente, minha mãe suporta. E às vezes o filho pensa que a mãe tá querendo se exibir. Igual a minha mãe, olha, filho, eu passei por isso, isso, isso e isso na minha infância. Parecia que eu tava falando com uma mulher de 80 anos. Porque o tanto que minha mãe já era madura, entendeu? Com a idade que ela tava me contando aquilo, que ela ajudava a avó, que ela fazia comida pequenininha. Ou seja, ela teve que criar maturidade cedo, entendeu? Para poder sobreviver. Então, eu tinha que entender minha mãe, que na idade que ela já estava cansada de tanto que ela trabalhou, entendeu? Desde cedo. Vai fazer o quê? Exploração infantil. A mãe dela doente, o pai que não dava conta de nada, que não se importava com nada, que é o quê? Então, gente, cada um tem sua história, a gente tem que respeitar. Não olhe para uma pessoa que só porque ela tá de pé, entendeu? Ela tá ali forte, mas é porque ela luta. Às vezes ela tá sentindo dores que ela não fala pra ninguém. A gente não precisa sair daqui, colocar um colar no pescoço e falar, eu tô sentindo dor. Não, entendeu? Deus vai sustentando a gente. Entendeu? A gente vai orando, fazendo nossas orações. Agora a gente não pode nem orar. Querendo ou não, eu fecho meu olho assim, às vezes tô calada, orando. Por quê? Por que eu oro calada? Entendeu? Porque o diabo escuta você e depois fica aí te humilhando, né? Blasfemando contra Deus e zombando da sua oração. Tá bom, gente? Tenha fé em Deus, mesmo que o pior tenha acontecido na sua vida, que muitas vezes é perder alguém querido. Tá bom? Mas isso aí te trouxe uma experiência de vida. Não trouxe? Você tá vivo. Faça o bem. Escolha fazer o bem. Escolha ser uma pessoa boa, uma pessoa de conduta, uma pessoa elegante, uma pessoa fina, uma pessoa que vale a pena estar aqui no mundo, entendeu? Ah, aconteceu tantos problemas na minha vida, BO, minha mãe, meu pai, sofri, eu enfrentei tanta coisa. Não importa. Escolha o bem. Mas sabe que essas pessoas têm uma coisa
que eu acho incrível a capacidade de ser amado desse jeito, né? Vocês rebeldes. Hein? Eu acho incrível que os rebeldes, eles têm essa cativação. E às vezes eu ficava zangada com a minha mãe, falava, mãe, você dá mais valor aos meus irmãos que são rebeldes e você me acusa de ser rebelde. Mas eu sou obediente. E minha mãe com os olhinhos cheios de lágrimas, ela querendo dizer, eu sei, filha, eu sei. Mas não podia falar. Entendeu? Então eu apanhei mesmo fazendo certo. Entendeu? Então, meus amores, vocês rebeldes vocês têm a capacidade de ser amado na rebeldia de vocês, cara. Deus não me deu isso, entendeu? Sabe, um dia rebelde pra mim é pior do que tudo. Eu prefiro estar nos atos do meu pai, e mesmo que seja hipocrisia, ou talvez arrogância, ou talvez alguém que se ache, né? Porque você escuta isso, você fala, nossa, você se acha demais, então eu vou mostrar meu lado escuro pra vocês, pra agradar vocês por um instante, tá bom? Não é psicopatia, não é narcisismo, não é não, gente. Eu conheço a graça, e Deus me deu a graça desde que eu estava no ventre da minha avó. A oração do meu avô foi de arrependimento de verdade. Eu sei disso, entendeu? Eu sinto, parece que eu estava na barriga da minha mãe, a mãozinha dele, passando a mão na barriga da minha mãe e realmente fazendo uma oração de arrependimento. Entendeu? Mas o meu avô está na eternidade, eu tenho certeza. Não sei qual é o procedimento para quem morre e encontra Jesus. Vamos dizer assim, ainda tenho muitas dúvidas nisso, mas eu tenho certeza que ele está num lugar muito melhor. Mas eu não quero morrer agora também, né? Porque ele acho que ele passou essa energia para mim, porque ele achava que eu era um menino, ele falou assim, então vai lá e seja muito melhor do que eu. Entendeu? Né, menino? Você vai ser um homem honesto, vai cuidar da sua esposa, não vai fazer tudo que eu fiz, as coisas que eu fui ignorante. Entendeu, gente? Então eu recebi unção de homem, gente. É isso aí, surpresinha. Minha avó falou que eu saí de azul do hospital. Gente, vou fazer o quê? Mas eu sou uma menina. Entendeu? Ainda roubaram as coisas da minha mãe no hospital ainda. Para deixar minha mãe zangada depois de um parto cesárea em extrema pobreza, onde meu pai estava lutando para ter um terreninho, lutando para poder comprar um carrinho, lutando para poder manter a família. Entendeu, gente? Então, quando o homem quer, ele faz. E a minha mãe também quis. Entendeu? Minha mãe também quis. O problema mesmo foi a doença. Tá? É um mero acaso. Mas será que se ela fosse bem de saúde, as coisas teriam sido dessa forma? Talvez não, né, gente? Talvez não. Então Deus criou meu desafio, minhas montanhas, minhas pedras, e eu aprendi a andar sobre elas. Preferi ter calos nos pés, gente. Entendeu? Do que reclamar. Entendeu? É isso. E quando eu tive dificuldade para andar, o povo de Deus me ajudou e me ajuda, entendeu? Quando eu tenho, quando eu caio, quando infelizmente eu me estouro, eu me enfureço, que eu sou humana. Eu continuo sendo humana. Tá bom? Não pensa que eu tô aqui achando que eu sou melhor do que você que pega trem, não. E nem que precisa de lutar mais do que eu. Mas eu também escolhi estar aqui um dia. Eu espero que um dia você esteja aqui também. Você já pode começar se quiser. Entendeu? Se você acha, conta a sua história aqui. Entendeu? Mas lembre-se de quem começou a primeira história. Tá bom? Não esqueça. Não esqueça de quem te motivou. Porque não teve uma pessoa aqui na internet que me motivou e que eu deixei de mencioná-la. Eu dei o crédito para ela. Eu não roubei a ideia e simplesmente continuei como se eu, que as pessoas aqui, que de alguma forma foi meu mentor, eu agradeço eles, entendeu? E eu tô aqui como alguém que tá contando uma história porque realmente eu quero ter paz, não razão. Nem sempre eu vou ter razão, tá tudo bem, mas se eu tiver os dois eu aceito, entendeu? Mas eu acho que Deus me chamou para ter paz e razão.